queremos. Meu caro Moza, presidente da Frente Dom Pedro II, meus caros amigos monarquistas, em nome do meu irmão, príncipe Dom Luís de Orleans Bragança, chefe da Casa Imperial, que eu digo essas palavras de encerramento deste encontro organizado pela Frente Dom Pedro II no Paraná. Em primeiro lugar, queria felicitar ao Moza, aos organizadores, do alto nível desse encontro. Em segundo lugar, aos oradores, das brilhantes palestras que ouvimos nesta tarde, a última das quais do professor Laércio, que foi uma prova de erudição sobre a nossa história, sobre a evolução constitucional do Brasil, sobre a nossa primeira Constituição, que era uma Constituição que foi certamente a melhor da nossa história e uma das melhores do mundo. A tal ponto a Constituição é boa que a atual Constituição francesa de 1958, em grande parte, inspirou-se na Constituição Imperial do Brasil em 1824. Isso está nos estudos constitucionalistas, nas considerações constitucionalistas, os debates que houve antes quando foi elaborada essa Constituição em 1958 da França. Inspirou-se na ideia do poder moderador, nessa ideia que, aliás, o poder moderador, professor Laércio, a expressão moderador é uma expressão antiga, que vem do velho direito romano, que era o moderator, que era o mais alto poder, não era o maior poder, mas era o mais alto poder, aquele que tem que dar os grandes rumos, as grandes orientações. Porque, de fato, o papel de um monarca não é de ser o senhor absoluto. Um presidente da República tem muito mais poderes do que qualquer imperador. Eu me recordo, há muitos anos atrás, eu li um artigo escrito por um grande historiador francês, Pierre Gachot, em que ele comparava o absolutismo de Luís XIV com a democracia francesa atual. E ele mostrava como, no chamado, dito, poder absoluto francês de Luís XIV, o povo tinha muito mais direitos, havia muito mais autonomia, havia muito mais seriedade no governo francês. E o povo era muito mais ouvido do que na República Francesa, oriunda da trágica Revolução Francesa. Assim também foi no nosso Brasil. Durante a monarquia, o rei tinha incomparavelmente menos poder do que qualquer presidente da República. Ele tinha, assim, uma grande influência. Uma influência que, para o bem, era, para assim dizer, todo-poderosa. Para o mal, inócua. Essa foi a grande diferença. Mas o tema que me foi proposto é exatamente o Brasil que queremos. Para entrarmos nesse ponto, eu queria, antes, fazer algumas considerações. Eu vou tratar a questão não do ponto de vista do direito, do direito constitucional, mas de um ponto de vista que eu diria que estou lembrando dizer que é mais alto. Mas antes de entrar propriamente nisso, eu queria fazer algumas considerações sobre o Brasil atual, para compreendermos a realidade atual. E, num certo sentido, compreendermos a realidade do mundo atual. Nós estamos num período histórico muito interessante, porque nós vemos ao mesmo tempo a falência de todas as instituições. Ainda conversando com o comandante que fez da Marinha, que fez uma tão brilhante palestra sobre a Marinha, o papel extraordinário da nossa Marinha, ele chamava a atenção para esse ponto. Nós estamos vivendo uma verdadeira revolução cultural de origem marxista, de um teórico marxista, talvez o teórico marxista mais inteligente que houve, que é Gramsci, Antonio Gramsci, que era um italiano. Talvez o único marxista que é interessante ler-se, não para conhecer a verdade, mas conhecer o que o inimigo pensa nesse processo de destruição da nossa civilização ocidental e cristã que nós estamos assistindo. Porque, de fato, se nós formos analisar o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo na França, o que está acontecendo na Itália e toda a parte, a gente vê que há um denominador comum. É a destruição das nossas instituições de inspiração cristã. No Brasil é a mesma coisa. Mas, ao mesmo tempo, se sente um despertar, uma volta, um desejo de algo diferente. Eu tenho viajado pelo Brasil inteiro. Ultimamente eu viajei
Eu estive no Amazonas, estive no Pará, estive no Rio Grande do Sul, estive aqui no Paraná algumas vezes, estive em Santa Catarina, estive em Minas, estive em Brasília, em Goiás, um pouco pelos 4 anos do Brasil. Inclusive estou chegando, a última viagem que eu fiz foi aos Estados Unidos, uma viagem rápida de alguns dias para participar de 3 eventos, um dos quais, não se surpreendam com isso, eu fui convidado para fazer uma conferência em Washington, comemorativa do bem-aventurado Carlos, o último imperador do Império Austro-Húngaro. Em Washington, capital dos Estados Unidos da América do Norte, que hoje eles mesmos estão vendo a falência das próprias instituições. Eles estão à procura de algo novo. Na juventude, existem, por exemplo, não se surpreendam com isso também, na Universidade de Yale, que o professor citou há pouco, um movimento monárquico, chamado Carlos I, em que eles se reúnem para discutir quais foram os pontos, por que essa democracia baseada nos frágios universal está falindo. E qual é a realidade que tem que ser, para onde deve se rumar para o futuro. Todas as senhoras e senhores sabem que a Universidade de Yale é certamente das mais famosas universidades dos Estados Unidos e do mundo. Lá existe um grupo monárquico. Agora, em Washington, havia um grande número comemorando dia 21 de outubro, que é a data da festa litúrgica do imperador Carlos, que foi o último imperador reinante no Império Austro-Húngaro, uma grande missa soleníssima numa das principais igrejas de Washington, com a igreja repleta, e uma missa em latim, com todo o esplendor das missas de antigamente. Não é uma missa clandestina, uma missa com todo o apoio da Arquidiocese de Washington, com o celebrante, o primeiro diácono, o segundo diácono, o canto gregoriano, com um esplendor simplesmente fabuloso. E depois, uma palestra para esse público. Essa palestra, nesse ano, me convidaram a mim. E os temas que eu tratei são políticos, alguns temas até politicamente incorretos, do ponto de vista da democracia liberal do sufrágio universal americano. E o pessoal gostou enormemente. Quer dizer, finalmente alguém diz o que nós pensamos. A mesma coisa está acontecendo no Brasil. Nessas viagens todas, eu tenho encontrado grupos de jovens que estão exatamente à procura de uma solução no Brasil. E são jovens que são monarquistas, que se reúnem, são católicos, que querem, inclusive do ponto de vista monárquico, que querem uma monarquia verdadeira, que corresponda agora ao posse por Deus na criação, não utopias, que querem, do ponto de vista religioso, querem a restauração das antigas tradições, querem verdadeiramente aquilo que foi a glória da civilização cristã. Isso é em Manaus, é em Porto Alegre, é em Santa Catarina, é em Goiás, em Brasília, em absolutamente todos os lugares, sobretudo jovens. Há algo de bom nascendo no mundo atual que, se eu fosse comunista, eu estaria seriamente preocupado. Mas muito seriamente preocupado. Por quê? Porque a juventude não suporta mais o atual estado de coisas. Aliás, o próprio Brasil. Eu começo com isso, fazendo uma pequena análise, um pequeno retrospecto disso. Nós tivemos agora, alguns dias atrás, o segundo turno das eleições. E qual o balanço que a gente pode fazer? Foi uma vitória da atual presidente, que faz questão de ser chamada presidenta, contra todas as regras do português. Não foi uma vitória, foi uma derrota estrondosa. Foi o que chama-se uma vitória de Pirro. Porque ela tinha absolutamente tudo. Se nós formos ver, a pequena diferença do 3% é mínima. Para quem tinha toda a máquina do governo em suas mãos, as bolsas famílias, cerca de 15 milhões de bolsas famílias, o que importaria em cerca de 30 milhões de eleitores, em que se criou pânico se o adversário vencesse, acabaria com as bolsas famílias. Se considerarmos todo o dinheiro que eles tinham, dos mensalões, dos petrolões, etc., se considerarmos o financiamento que eles receberam das grandes empresas, e quando eu penso nesse financiamento das grandes empresas brasileiras, eu me lembro de uma frase de Lenin,
Lenin dizia que a burguesia vai nos financiar a compra da corda com a qual nós fomos enforcados. E é tragicamente nós estamos assistindo. O partido que mais recebeu ajuda das grandes empresas foi o atual partido, o partido que está no governo. Considerar-se o fato de que foi proibido a verificação das urnas eletrônicas previamente e depois foi proibida a verificação dos resultados. Nunca um presidente da República subiu com tantas dúvidas sobre a sua legitimidade, nunca um presidente da República subiu com tanta oposição. E no próprio candidato da oposição, o voto não foi um partido, um voto pró-Aécio, foi um voto contra o PT. Essa é a realidade do Brasil atual. Quer dizer, o Brasil profundo, o Brasil autêntico, o Brasil cristão, o Brasil que é fundamentalmente conservador, está sumamente desgostoso com o atual regime. Todas as pesquisas de opinião mostram isso. Todas as pesquisas de opinião, eu tenho alguns dados impressionantes sobre as pesquisas de opinião. Eu procuro dar de memória aqui, mas, por exemplo, eu lembrei esse fato hoje no fim da conferência do comandante. Apesar de toda a campanha que é feita contra as Forças Armadas, de longe, sobre a confiabilidade, de longe, se nas pesquisas feitas pela Fundação Getúlio Vargas e do governo, de longe, em primeiro lugar, sistematicamente, ano após ano, estão as Forças Armadas como a entidade mais confiável do Brasil. A Igreja Católica, que, a meu ver, devia estar em primeiro lugar, estava em sétimo. Numa pesquisa recente, saltou para o segundo lugar. Por quê? Porque houve um grupo de bispos em São Paulo que fizeram um documento dizendo que não se pode votar um partido que seja a favor do aborto, que seja contra a família. A própria Fundação Getúlio Vargas dava como razão do fato da igreja ter saltado de sétimo para segundo, foi exatamente o fato desses bispos terem tomado uma posição firme. Porque os católicos estão exatamente também à procura de uma orientação firme, de uma orientação clara. Outros dados. A questão do desarmamento. Algum tempo atrás tivemos um referendo sobre uma lei de desarmamento. Uma lei absolutamente comandante, de origem gramsciana, marxista, etc. Por quê? Porque o objetivo não era acabar com a criminalidade. Pelo contrário, todos têm visto, todas as estatísticas, todas as pesquisas, a criminalidade só aumentou. Só aumentou. Mas, assim como Hitler, Stalin, Fidel Castro, quando estavam no início dos seus governos, o que eles fizeram? Fizeram exatissimamente o que foi feito no Brasil. Quer dizer, uma anistia para quem tem arma ilegal, armas ilegais, um recadastramento das armas, e uma vez que tinha um mato da mina, resolveram confiscar as armas. Porque eles sabem que uma população desarmada é uma população submissa. E é esse o objetivo da lei de desarmamento. Para depois poder impor algo que a nação não quer. Fizeram um referendo, eles tinham tudo, tinham toda a máquina do governo, toda a grande mídia, tragicamente para nós católicos. A CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos, mandou que se falassem todos os sermões na véspera do desarmamento, a favor do desarmamento. E muitos os católicos não seguiram, porque não ouviram nessa voz do CNBB a voz do bom pastor. Está na Sagrada, no Evangelho, nós dizia: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Aliás, me permita um pequeno parênteses. Muito bonito que as parábolas do Evangelho, as imagens do Evangelho, todas são muito baseadas na realidade. De onde vem essa afirmação, minhas ovelhas conhecem a minha voz? Vem do fato
de que os pastores, quer seja na Terra Santa, quer seja na Europa, reuniam à noite, nos Alpes, todas as ovelhas no mesmo curral. De manhã, os diversos pastores iam na porteira do curral e chamavam as suas ovelhas, e cada um saía com o seu rebanho. Nunca ocorria de uma ovelha sair no rebanho errado. Por isso nós tínhamos dizia, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. O fato é que no referendo do desarmamento tinham CNBB, o governo, a grande mídia, as primeiras pesquisas que davam 80% a favor do desarmamento. Quando chegou no resultado, praticamente 70% dos brasileiros disseram não aceitamos, porque eles perceberam que isso não correspondia, não correspondia ao desejo popular. Qual é essa? Depois, continuando, tem algumas outras pesquisas muito interessantes. Num país em que a direita é continuamente satanizada, como as Forças Armadas também, ser direitista é sinônimo de ser fascista, de ser nazista, de ser tirânico, etc. A Folha de São Paulo, que é um jornal de esquerda, fez uma pesquisa, a Datafolha. E a pergunta era, você é de direita, de centro ou de esquerda? Qual foi o resultado? 47% dos brasileiros fizeram de direita, 23% de centro e só 30% de esquerda. E esses 30% de esquerda não são comunistas. Essa foi uma pesquisa há 2, 3 anos atrás. A última pesquisa da Datafolha sobre esse tema já deu 49% de direita e centro-direita. Quer dizer, o povo brasileiro é conservador. Tem outras pesquisas mais recentes. Por exemplo, houve uma pesquisa feita pela UOL, que é como é que chama? É o portal. Universo Online. Portal da Folha. E a pergunta era a seguinte: se não tivesse havido o golpe de 64, o Brasil teria caído no comunismo, sim ou não? 80% dos brasileiros, claro, pesquisa de internet não é, você pode dizer que é 100% confiável, mas mostra uma tendência. 80% dos brasileiros responderam que o Brasil seria comunista se não fosse o golpe de 64. Uma outra pesquisa do Ibope, 85% dos brasileiros dizem que a propriedade privada é essencial. 92% dos brasileiros são contra as invasões de terra. Também pesquisa do Ibope. A revista Isto É fez uma pesquisa recente, também muito interessante. Saiu recente, que um ano, 2 anos atrás, não recordo exatamente. Pesquisa que saiu como reportagem de capa. Surpresa! O povo brasileiro, a juventude brasileira é careta. A pesquisa feita pela Fundação Perseu Abramo, que é do PT, junto à juventude. Todas as respostas foram no sentido conservador. Família estável, o ideal da juventude. Confiam mais na família do que no governo? Bom, pudera. Também, 97%. Serviço militar obrigatório. A maioria, 57% dos jovens a favor do serviço militar obrigatório. Redução da idade penal. Cerca de 70% a favor da redução da idade penal. E assim por diante, em todo sentido, os resultados foram conservadores. E uma última pergunta de muita escolha. Como são os valores de uma sociedade sadia? Então, dá uma série de hipóteses para responder. O mais indicado, temor de Deus. Essa é a alma do Brasil. Aí se pode dizer, no sentido verdadeiro, vox populi, vox dei. Se dizer simplesmente vox populi, vox dei, não é verdade. Porque se fosse vox populi, vox dei, a atual presidente seria a vox dei. Mais do que isso, pior do que isso, vox populi, vox dei, Hitler seria um grande homem, que acabou tendo 90% dos votos na Alemanha. Mas se pode dizer de outra forma. O professor Pinico de Oliveira dizia de uma forma que para mim me pareceu
essa sim é acertada. Vox populi Dei, vox Dei. Na voz de um povo fiel, na voz da parte sadia da população, o chefe de Estado tem a obrigação de conhecer a voz de Deus. Portanto, nós estamos num período em que exatamente o povo brasileiro está à procura de algo diferente. E não é só no Brasil, isso é na França. O governo francês nunca houve um governo mais desprestigiado quanto o governo francês, que impôs contra a vontade da imensa maioria do povo brasileiro, do povo francês, o que eles chamam de mariage pour tous. Quer dizer, equiparou por lei, não há nenhuma diferença entre o casamento entre homem e mulher, que é o que é o natural das coisas, entre homem e homem, mulher e mulher, etc. Tem os mesmos direitos, não há diferença por lei. Apesar da imensa maioria ser contra. Houve manifestações em Paris de mais de 1 milhão de habitantes, mais de 1 milhão de participantes contra. Até agora, continuam os franceses manifestando, mas eles não aceitam isso. E aqui no Brasil também nós vemos, quando há um resultado que contraria essa agenda de destruição da cristandade, não, o povo não está preparado. É preciso preparar o povo, fazer outras votações até que eles consigam impor isso. E certas abominações foram impostas, como, por exemplo, o aborto de anacefálicos, a questão do casamento homossexual no Brasil, etc., foi imposto não pela Câmara dos Deputados, mas pelo Supremo Tribunal Federal, o que absolutamente não tem direito. Porque quem tem que fazer a lei é a Câmara dos Deputados, não o Supremo Tribunal Federal. Mas ele vê que é uma agenda de destruição. E aí a gente vê que existe um Brasil autêntico, um Brasil conservador, um Brasil cristão, um Brasil que está querendo algo diferente, e um Brasil que é imposto pela política, é imposto pela mídia, e que se cria a ideia que o Brasil caminha irreversivelmente para a esquerda. Isso não corresponde à realidade. Mas se nós formos analisar mais profundamente esse fenômeno, e eu, graças a Deus, sou católico, eu não consigo ver a realidade fazendo abstração de Deus. Querer ver a realidade fazendo abstração de Deus é tão absurdo quanto querer ver fazendo abstração da luz. Como é que eu vou compreender a realidade se eu faço abstração de Deus, do Criador? Um bom médico, o que ele faz? Não sei se há algum médico aqui presente, mas um bom médico, o que ele faz? Ele estuda o organismo humano não de acordo com teorias abstratas. Ele estuda o organismo humano como Deus, nosso Senhor, fez. Ele admira essa obra de Deus. Ele ama essa obra de Deus. E o que ele faz? Ele apenas dá remédios para o organismo voltar àquela ordem posta por Deus ao criar o homem. Essa é a realidade. Isso vale para a medicina, isso vale para a física, isso vale para todas as ciências, mas vale também para a sociologia, vale para a política. O que nós estamos assistindo hoje? E qual a causa de todo o caos do mundo moderno? Porque nós estamos vendo um caos completo. A criminalidade, a destruição da família, a droga, a destruição de todos os valores. No fundo, nós estamos vivendo num mundo no qual um choque entre duas concepções a respeito do homem, da civilização, da cultura, do progresso, etc. Uma é a concepção cristã, a concepção católica, que considera o homem como uma criatura de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E pelo fato de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, o homem, quer dizer, nós somos livres e inteligentes. E a única o verdadeiro fundamento da verdadeira liberdade resulta dessa realidade. Porque, pelo fato de nós termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos livres e inteligentes. De onde surge, no plano socioeconômico, eu entro nesse aspecto primeiro,
os três princípios fundamentais de uma sociedade sadia, que são, em primeiro lugar, a livre iniciativa. Onde não há livre iniciativa, se inibe a capacidade criativa de um povo. Deus, nosso Senhor, na sua infinita sabedoria, pôs na alma de todos os homens uma semente de perfeição, de onde ele tende para o progresso. E ele tem algo interno que lhe diz isso. O que faz um bom pai com seu filho? Uma boa mãe? Ele não está continuamente dizendo, meu filho, faça isso, faça aquilo, etc, etc. Eles têm uma tríplice preocupação. Um bom pai e uma boa mãe vê todos os bons movimentos de alma, as boas iniciativas dos seus filhos e estimula. Vê as suas fraquezas, protege, vê seus erros, seus desvios e afetuosamente corrige. Assim também agia o Dr. Laércio, Dom Pedro II. Exatamente assim. Ele estimulava todas as boas iniciativas do povo brasileiro, ele protegia o povo brasileiro nas suas debilidades, ele corrigia bondosamente, afetuosamente os seus desvios. Haverá vários pontos para mostrar isso, vários exemplos. Eu cito 2. Durante a Guerra do Paraguai, o imperador, que tinha consciência de que o imperador deve estar sempre na primeira linha na defesa do seu povo, ele fez questão de ir à Guerra do Paraguai, à frente de batalha. O parlamento não queria autorizá-lo. Ele insistiu uma vez, 2 vezes. Finalmente, ele ameaçou: ou eu vou com a autorização do parlamento, ou eu abdico e vou como voluntário da pátria. Aí o parlamento aceitou e ele foi para a Guerra do Paraguai. Foi para o Rio Grande do Sul, em pleno inverno gaúcho. Foram a cavalo. Subiram no Rio Taquari até um certo momento, depois foram da cidade de Cachoeira até Uruguaiana a cavalo. E no percurso, ele estava acompanhado pelo ministro da Guerra, vieram lhe pedir que assinasse um documento autorizando um soldo extra para o ministro da Guerra. Naquele tempo, o ministro da Guerra recebia um soldo que era cerca de 167 mil réis apenas, portanto seriam algumas moedas, e o ministro havia perdido seu soldo, devia estar numa bolsinha, uma coisa qualquer. Num dos percursos acabaram de perder o seu soldo. Vieram pedir ao imperador para assinar um documento autorizando o soldo extra no ministro. Ele disse: não, eu não posso, não assino esse documento, isso é contra a lei. O Estado brasileiro não pode sofrer dos descuidos de um dos seus funcionários. E não assinou. Mas, sem dizer nada, nem ao ministro, nem às outras pessoas da comitiva, ele mandou uma ordem ao Rio de Janeiro, um bilhete ao Rio de Janeiro, para que fosse dado à esposa do ministro essa quantia dos seus proventos pessoais, para que a família não passasse dificuldades. Mas veja um equilíbrio exatamente entre uma lição e uma proteção. Assim eram os bons tempos. Assim era o Império do Brasil. Um outro dado, um outro fato histórico. Certa vez, num domingo, no Rio de Janeiro, ele tinha ido à missa na igreja, a Igreja do Carmo, que era a catedral, ao lado do Paço da cidade, e voltava para o Paço São Cristóvão, que era a sua residência. E o percurso passava junto aos armazéns do Cais do Porto. E ele percebeu que alguém havia esquecido, que havia numa das portas dos armazéns, estava esquecida a chave. Naquele tempo a chave não eram essas chavezinhas pequenas de hoje em dia, eram as chaves grandonas. Mandou parar a carruagem, desceu, trancou o armazém, pôs a chave no bolso. Na segunda-feira, ele manda chamar, no Paço da Cidade, o responsável pelo Cais do Porto. Ele conhecia, porque ele viajava com muita frequência, conhecia perfeitamente. Perguntou como estava a família, a esposa que tinha estado um pouco doente, já estava melhor, etc. Umas tantas perguntas. Depois perguntou como começaram os trabalhos hoje, no Cais do Porto. O responsável: não, normalmente. Mas, inteiramente normalmente, abriam-se todos os armazéns normalmente. E ele percebeu: há algo aqui.
De fato, uns armazéns perderam a chave. O imperador tirou a chave do bolso e disse: aqui está. Ela foi esquecida na fechadura. E nesse armazém estão bens de terceiros, sob a responsabilidade do Estado. Cuide que isso não se repita. Eu lhes garanto que nunca mais na história do Império se esqueceu uma chave no armazém do Cais do Porto em qualquer lugar no Brasil. E assim ele governava, de uma forma bondosa, paternal, etc. Mas esse é o primeiro princípio da livre iniciativa. Segundo princípio é o princípio socioeconômico da propriedade privada. Segundo a doutrina católica, segundo o direito natural, a propriedade privada resulta exatamente nisso. Pelo fato de eu ser livre, inteligente, eu sou dono do fruto do meu trabalho. Ora, o que é a propriedade? A definição mais curta de propriedade está dada na encíclica de Leão XIII, Rerum Novarum. Trabalho acumulado. Eu trabalho no dia a dia o necessário ao meu sustento. Eu trabalho algo a mais que o necessário ao meu sustento. Dia após dia eu vou economizando esse algo a mais. Isso é meu. Isso é fruto do meu trabalho. A garantia da liberdade está na propriedade privada. E o terceiro princípio é o princípio de subsidiariedade. É um princípio completamente esquecido hoje em dia. E que é um princípio que parte da seguinte de um fato é de que a vitalidade de um povo vem exatamente de baixo para cima, porque existe essa semente de desejo de perfeição, de progresso, que todo homem tem. Não vem de cima para baixo. E o que é esse princípio? É o princípio segundo o qual um órgão superior só deve fazer o que o inferior não for capaz de realizar por si. Eu exemplifico. Na organização do Estado. No Brasil nós temos a base da sociedade é a família, a célula básica da sociedade. Acima está o governo municipal, o governo do Estado, o governo da União. Segundo esse princípio, o governo municipal só deveria fazer o que o conjunto das famílias que compõem esse município não foram capazes de realizar por si. Nesse conjunto, é claro, estão as associações de classe, estão os clubes esportivos, estão as academias literárias, estão esse conjunto, um pouco como aqui, nós temos representando as várias entidades. Quanto menor o governo municipal, melhor. Acima disso, o governo do Estado só deveria fazer o que o conjunto das famílias e dos municípios não foram capazes de realizar por si. Finalmente, o governo da União só deveria fazer o que o conjunto das famílias, dos estados e do município, dos estados, não foram capazes de realizar por si. De tal forma, no topo dessa organização política, o governo da União é pequeno, leve, ágil, capaz de indicar as grandes soluções, capaz de indicar os grandes rumos, capaz de inspirar a nação e não intervir de cima para baixo continuamente, como nós temos visto. Do ponto de vista político, a monarquia é o regime que melhor corresponde também à bola do poder na criação. Isso faz parte da ordem natural das coisas. Por exemplo, uma família, por instituição divina, qual é a estrutura de uma família? É uma pequena monarquia. O pai é rei, a mãe é rainha, os filhos são os príncipes herdeiros. Quer se queira, quer não se queira, essa é a ordem de uma família. Por isso que é frequente as mães dizerem para os seus filhinhos: vem cá, meu príncipezinho, faça isso, não faça aquilo. Ou o pai chamar a filhinha e dizer: vem cá, minha princesinha, me dê um beijo, me dê um abraço. Por quê? Porque essa é a ordem natural das coisas. Não adianta contrariar a ordem natural das coisas. Se nós formos na criação toda, no próprio mecânica celeste, que é aquele mais amplo na criação, qual é o princípio ordenativo? É um princípio monárquico. Por exemplo, no nosso sistema solar, nós temos o astro-rei, que é o Sol. Depois temos vários planetas. Por sua vez, tem seus satélites. Mas imagine que houvesse uma revolução francesa no sistema solar. Igualdade perfeita. Depõe o Sol. Caos. Pegando o que é menorzinho na criação, um átomo. Qual é a estrutura interna de um átomo? Um núcleo em torno do qual gravitam os elétrons.
O que acontece se modificar essa estrutura de um átomo? Exatamente é o princípio da bomba atômica, uma hecatombe nuclear. Se for ver isso vai entre os animais, vai entre as plantas, etc. Os minerais têm sua hierarquia, tudo tem hierarquia, tem o diamante é a pedra mais preciosa, é o mineral mais precioso, e assim por diante. Sempre tem um princípio monárquico nativo. A monarquia é de ordem natural. Não quero dizer que eu afirmo que só a monarquia é possível, mas que a ordem natural, o regime mais perfeito, é a monarquia, não se pode negar. E a monarquia, mas não uma monarquia absoluta. Uma monarquia que tenha algo de democracia, algo de monarquia, algo de aristocracia e algo de democracia. Que é o que nós tivemos no Império. Havia, porque de fato toda a nação deve naturalmente tender a destilar as suas elites, a criar suas elites. As elites devem ser distinguidas, devem ser reconhecidas. Isso vale com uma firma comercial. Numa firma comercial que tenha verdadeiramente êxito, exatamente eles vão os mais capazes, os mais esforçados, os mais geniais, etc., e que vão sendo escolhidos. Eu uma vez estava nos Estados Unidos, fazendo uma palestra no sul dos Estados Unidos, tinha falado para aqueles donos de companhias petrolíferas, aqueles mega capitalistas, etc. Estava numa palestra, não era sobre monarquia, porque não era para defender a monarquia nos Estados Unidos, se bem que eles sejam, todos eles, no fundo, lamentam não ter uma monarquia. Quando vai um príncipe nos Estados Unidos, uma princesa, ou se for a rainha Elizabeth, ou qualquer um rei, é um sucesso. Mesmo sobre questões sociais. Mas sempre, no fim, todas as palestras nas vezes, sempre vem a pergunta: por que eu era monarquista, o que eu acho disso, daquilo, etc, etc. E me perguntaram por que eu achava a monarquia superior. Por tais razões. Aí um mega empresário, que sabia que era um mega empresário, levantou a mão e disse: eu não concordo. Eu acho a república superior, porque na república, em primeiro lugar, qualquer um pode ser presidente da república, em segundo lugar, é o povo que escolhe o seu chefe de Estado. Eu respondi: o senhor está me provocando, agora ouça. Em primeiro lugar, dizer que qualquer um pode ser presidente da república, é a mesma coisa que dizer que qualquer um pode vencer a loteria. Ninguém vai organizar a sua vida partindo do princípio que vai vencer a loteria. Ninguém tem a cabeça em cima do pescoço vai partir desse princípio. Segundo lugar, dizer que o povo escolhe o chefe de Estado. Numa eleição presidencial, nem aqui, nem na França, nem nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum, o povo não escolhe absolutamente nada. O máximo que nós fazemos numa eleição presidencial é optar entre três alternativas que os grupos de poder, pelo menos os partidos políticos, nos apresentam. Essa é a realidade. E, mais do que isso, há estudos americanos, aliás, muito interessantes sobre isso, de psicólogos americanos. Os americanos são muito práticos nesse ponto. Eles estudaram quais são as consequências sobre a psicologia do povo, no seu conjunto, das sucessivas eleições presidenciais. Eles dizem que exatamente são as mesmas consequências que tem sobre os filhos de uma família, quando vem o pai e a mãe se brigarem, se insultarem, se degladiarem, se arrancar os cabelos, se bofetearem. Os filhos perdem o respeito reverencial que todo filho deve ter com relação aos seus pais. É o que acontece nas repúblicas. Porque os candidatos se dizem todas as verdades, se insultam, se dizem de todas as formas. E esses americanos dizem, depois de cada eleição presidencial, a nação acorda chagada, uma imensa cicatriz. Mal essa cicatriz começa a se fechar, já vem a disputa pela eleição seguinte, um caos. Pelo contrário, na monarquia existe essa continuidade resultante do quê? Do fato de que uma nação é, antes de mais nada, uma grande família com um destino comum a realizar. De onde resulta exatamente um estado psicológico no conjunto da nação que tende a estimular as qualidades das populações e inibir as suas más tendências, exatamente como uma família apresenta o pai ou da mãe, estimula a qualidade dos filhos e inibe as suas travessuras. Todos nós somos crianças.
Nós em casa éramos 12 irmãos. E não éramos sossegados. Graças a Deus, do ponto de moral, fomos muito direitos. Mas do ponto de travessuras, de brincadeiras, etc. Não. E, em certos momentos, era preciso que os pais nos corrigissem. Eu aqui confesso e agradeço a Deus que meus pais levaram a sério o que está na Sagrada Escritura, que diz: o bom pai não poupa a vara a seu filho. E eu apanhei muito quando era menino. E sou muito grato a mim, sobretudo mamãe. E sou muito grato. Muitíssimo grato. Essa história que hoje a mulher da palmada, isso aqui, não tem nenhum fundamento. É completamente contrário ao natural. Mas, exatamente assim eram as monarquias. E o princípio de soberanidade exatamente é esse. Deve-se respeitar o conjunto da nação. Qual é o papel de um monarca de uma nação? Em primeiro lugar, ele é chamado a ser o símbolo da nação. É um papel simbólico. Em segundo lugar, a encarnação das virtudes do seu povo. Em segundo lugar, em primeiro lugar, é o símbolo vivo da nação, a encarnação da virtude do seu povo, e um exemplo que estimula e sustenta o conjunto da nação. Esse é o primeiro princípio. Em segundo lugar, ele é chamado de ser o natural defensor do seu povo. Ele tem que estar na primeira linha na defesa do seu povo. Assim foram os reis nos bons tempos. Assim foi Dom Pedro II quando quis ir para a Guerra do Paraguai. Assim foi Dom Pedro II quando protegia os fracos, quando protegia os escravos, quando nunca deu um título de nobreza ao escravagista. Ele tinha que estar na primeira linha. Eu me recordo das boas lições que eu recebi na minha infância, quando o papai me dizia: meus filhos, nunca se esqueçam que as monarquias decaíram quando os reis deixaram de estar na primeira linha na defesa do seu povo. E, em terceiro lugar, e aí vem o aspecto democrático verdadeiro, ele é chamado a auscultar as aspirações autênticas do seu povo, somar a isso a sua longa experiência pessoal, que lhe vem de muitas gerações, e saber orientar o seu povo para a realização do desígnio de glória que a divina providência lhe tem reservado. Esse é o verdadeiro papel de um rei. E aí existe a verdadeira democracia. Ele tem que saber auscultar as aspirações do seu povo. Isso, assim foram os reis nos bons tempos. Assim foi Dom Pedro II. Nós vimos nessa observação que nós tivemos como as coisas foram evoluindo naturalmente, etc., tendendo para a perfeição. Assim deve ser o papel do monarca. Mas isso corresponde ao quê? Corresponde exatamente à boa ordem pós-poder da inquiração. Aí nós temos a base da verdadeira liberdade, nós temos a base do verdadeiro progresso, nós temos a base da verdadeira harmonia, nós temos exatamente a possibilidade de um povo realizar os desígnios de glória que a divina providência tem para ele, seja o Brasil, seja os Estados Unidos, seja a França, seja qualquer outro. Essa é a ordem natural das coisas. Isso corresponde a quê? Corresponde àquela ordem sumamente sábia de um Criador justo, bondoso, sábio, que é Deus Nosso Senhor. Essa é a concepção cristã, essa é a concepção católica. Qual é a outra concepção? É a concepção que parte do princípio que deve se abstrair de Deus. Deve se organizar a vida como se Deus não existisse. Não se respeita o direito natural. Ora, o professor de direito sabe o que é o direito natural. Eu li aqui uma definição que eu achei uma das definições mais simples. O direito natural é a que emana da própria natureza, independentemente da vontade do povo, do homem. Isso é de Cícero. Continua. Ele é invariável no espaço e no tempo, insuscetível de variação pelas opiniões individuais ou pela vontade do homem. Ele reflete a natureza como foi criada. Isso é de Aristóteles, do velho Aristóteles. É anterior e superior ao Estado, portanto conceptuado como de origem divina. Quais são os direitos naturais? Primeiro, o direito à vida. O direito à vida não é uma concessão do Estado. Foi Deus que nos deu o direito à vida. Segundo lugar, é o direito a constituir família.
o direito à educação, o direito à cultura, o direito ao salário justo e familiar, o direito à propriedade, o direito à prática da religião, etc. São direitos que antecedem ao Estado. São direitos que resultam do fato de nós sermos homens, resultam da boa ordem posta por Deus na criação. Aí está a base da ordem, da liberdade, da cultura, do progresso, de tudo aquilo que de bom nós desejamos. Se abstrai disso, se abstrai de Deus, cai-se fatalmente na tendência do Estado de querer definir, ordenar, legislar sobre absolutamente tudo. Aqui nós temos vários advogados presentes. Um dos princípios básicos que nós aprendemos no curso de Direito, os primeiros princípios do velho direito latino é plurima lex pessima república. Quanto maior o número de leis, pior a coisa pública. Se leis resolvessem alguma coisa, o Brasil seria superior a qualquer país do primeiro mundo. Eu tenho um dado aqui que é impressionante. De 5 de outubro de 1998 a 5 de outubro de 2012, foram editadas 4.615.306 normas legislativas. São 788 normas por dia. Um caos. Só na questão ambiental eram mais 16 normas ambientais. Um caos. Por isso, houve um ministro da Justiça que disse a seguinte barbaridade, no qual tinha toda a razão. É tal o caos, a expressão dele, se pôr ao legislativo que há no Brasil, que o princípio fundamental do direito, segundo o qual a ignorância da lei, não exclusão, não complemento, não vale mais. Porque é impossível. E qual é a consequência disso? É o Estado tirânico. O Estado que se julga no direito de legislar sobre absolutamente tudo. Se julga no direito de legislar como é que deve ser a família, independente da boa ordem posta por Deus. Se julga no direito de definir como é que deve ser a propriedade. Quer dizer, acho que a propriedade é uma concessão do Estado. Se julga no direito de definir se pode matar os velhos ou pode matar as crianças. Porque a partir do momento que se aceita o princípio do aborto, tem que aceitar o princípio da eutanásia também. É evidente, porque se o bebê é um trambolho, por que o velho não é? Essa é a verdade. Quer dizer, nós temos, se nós abstrairmos dessa boa ordem posta por Deus, cai-se forçosamente no Estado totalitário. No Estado que se julga no direito de legislar sobre absolutamente tudo. Nós caímos no socialismo, caímos no comunismo, caímos na tirania. Da tirania, nós caímos no caos. E do caos, nós caímos na miséria. Todas as tiranias levaram à miséria. Isso é inevitável. Todas as tiranias levaram à miséria. Assim foi o nazismo, assim foi o comunismo, assim está sendo no país bolivariano, assim está sendo na Venezuela, assim está sendo em todos os países que não respeitam essa boa ordem posta por Deus. Nós caímos na leitura legislativa. O Papa Bento XVI disse uma coisa uma frase que eu gostei muito, que ele diz assim, está na encíclica Deus Caritas Est. Ele diz o seguinte, que ele alertou não só para a ditadura do relativismo, mas ele alertou dizendo o seguinte, disse textual dele, nós não necessitamos de um Estado que regulamente absolutamente tudo. Não estamos em um Estado que regulamente e contorne a todas as coisas. É por isso que haja liberdade, uma santa liberdade dos filhos de Deus. E a liberdade é um princípio, um chefe de Estado, que é um chefe de Estado exemplar na América Latina, que foi o presidente García Moreno do Equador, que era muito católico, e que ele tinha como lema de governo liberdade para tudo e para todos, menos os malfeitores. Simples. Assim deve ser. E esse é o Brasil autêntico que nós desejamos. Quer dizer, nós queremos um Brasil que retome, como disse muito bem o professor Laércio, nós não queremos voltar para trás.
Nós queremos apenas que o Brasil retome as vias da qual jamais devia ter sido desviado. Para que ele retome aquele progresso, aquela autenticidade, aquele dinamismo que ele teve sobretudo durante o segundo reinado. Mas também com a sabedoria de Dom Pedro I. Meu pai sempre admirava muito a Dom Pedro I também. E nos ensinou a admirar Dom Pedro I, da genialidade de Dom Pedro I. E, aliás, nesse sentido, é muito bonito como o Brasil teve, na sua história, os chefes de Estado ideais na monarquia. Primeiro, Dom João VI. A alta sabedoria de Dom João VI. Napoleão Bonaparte, que é um tirano que eu tenho a maior das antipatias, dizia, ele odiava Dom João VI. Ele dizia, Dom João VI foi o único rei que me enganou. Aí Napoleão Bonaparte, que é a revista, Napoleão Bonaparte dizia continuamente que pena que não seja bisneto de mim mesmo, porque ele sentia na autenticidade do seu poder. Mas o Dom João VI, aqui chegando, deu-se conta de algo que já tinha sido de um grande político brasileiro, um deputado do Brasil, a partir de 1640 passou a ser o Estado do Brasil. E que tinha, porque há um outro dado sobre a nossa história que não se insiste suficientemente. Os senhores podem achar estranho o que eu vou afirmar. Nós nunca fomos colônia. Não há nenhum documento, nem no Arquivo Histórico Nacional no Rio de Janeiro, nem na Torre do Tom em Lisboa, anterior a 1822, que se refira ao Brasil como colônia. Era o Estado, a partir de 1640, era o Estado do Brasil. Nos primeiros tempos, era uma região que estava sendo civilizada. Até 1580. Depois caiu no período dos Filipes, do domínio da Espanha, no qual o dinamismo dos portugueses fez com que o Brasil crescesse 3 vezes. Quando nós voltamos a ser independentes, o Brasil era 3 vezes maior do que antes. Nós só ganhamos com isso. Aliás, são com a sabedoria da colônia, da coroa portuguesa, quando negociou-se exatamente as novas fronteiras do Brasil, a Espanha renunciou a uma área imensa aqui na América Latina, que tudo que estava a oeste do Tratado de Tordesilhas, que é mais de 2/3 do atual território nacional, a troco do que das Filipinas, que era uma colônia, tinha sido espanhola, portuguesa. Portugal não reivindicava mais as Filipinas e a Espanha aceitou as atuais fronteiras brasileiras. Mas depois, em 1640, o Brasil passou a ser o Estado do Brasil. Depois o Brasil passou a ter deputados nas cortes em Portugal. As cortes é o parlamento. Um desses deputados, que estava na Europa exatamente durante a Revolução Francesa, mas vendo toda a evolução, o caos resultante da Revolução Francesa, etc., e que foi um dos grandes responsáveis pela nossa independência, havia feito um estudo em que sugeria a formação de uma comunidade de nações de língua lusa, englobando Portugal, Algarve, o Brasil, Angola, Moçambique, o Timor, a Índia, a parte da China, etc. Todo mundo de língua lusa, uma comunidade semelhante ao que é a comunidade britânica hoje em dia, com capital no Rio de Janeiro. O capital no Brasil, primeiro foi Salvador, depois Rio de Janeiro. Esse deputado chama-se José Bonifácio Andrade Silva. Então João VI, já que chegando, deu-se conta de fato esse era o futuro do mundo luso. E o que explica a extraordinária obra de Dom João VI no Brasil. Dom João VI lançou todos os fundamentos da nossa nacionalidade. Euclides da Cunha, republicano, tem no seu livro Da Independência à República a seguinte afirmação: nunca na história do Brasil se sentiu a ação benéfica do governo central com tanta intensidade quanto no período de Dom João VI. Ele criou o Banco do Brasil, o Jardim Botânico, a Biblioteca Nacional, a Escola Naval, o Comandante, a Academia Militar. Todas as nossas instituições foram criadas em Dom João VI. Mas o Banco do Brasil foi o primeiro banco da história de Portugal. E, ao partir, ainda deixou seu filho como regente e lhe deu um último conselho. Meu filho considera que o futuro não está na velha e cansada Europa.
mais cedo ou mais tarde o Brasil será independente. Ele só voltou para Portugal, aliás, forçado pelas agitações todas que havia em Portugal. Porque ele queria ficar no Brasil. A prova disso, e a prova que ele queria fazer do Brasil o centro, é que Napoleão foi derrotado em 1814. Ele só voltou para Portugal em 1814. Só voltou para Portugal em 1821, 7 anos depois, forçado pela situação de Portugal. E aí, quando ele partiu, eu disse: meu filho, mais cedo ou mais tarde o Brasil será independente. Com tu está correndo a tua cabeça, antes que o aventureiro faça. E daí a diferença extraordinária entre o Brasil e os nossos vizinhos pan-americanos. Enquanto as independências deles resultaram de guerras fratricidas, a nossa teve algumas pequenas escaramuças, mas na realidade foi muito mais uma emancipação de um filho a conselho paterno do que uma guerra fratricida. E com isso nós garantimos a nossa unidade territorial, a nossa unidade política, a nossa unidade social e até a nossa unidade psicológica. Há uma consciência da unidade nacional no Brasil que não há em nenhum país do mundo. É uma das grandes características do Brasil. Assim nasceu o Brasil. Depois nós foi o primeiro chefe de Estado, que foi rei de Portugal, Brasil, Algarves. Depois, o Império, nós tivemos Dom Pedro I, que teve toda a genialidade necessária para o início de um grande império como o Brasil. O período da regência foi um caos em regime monárquico, um caos republicano em regime monárquico. Depois, a partir de 1840, o segundo reinado. E aí se consolidou, aí o Brasil progrediu, o Brasil se estabeleceu, o Brasil explicitou as suas formas políticas. E tivemos 3 vezes, não, um detalhe que eu esqueci, me perdoe, vou voltar um pouquinho atrás. Eu vejo muitas senhoras, muitas moças aqui presentes. A atual presidente diz: não, é a primeira chefe de Estado mulher. Não é verdade. É a terceira. Exatamente. É a terceira. Se considerar a Dona Maria I, é a quarta. Assim, se considerar a Dona Maria I, sim. Que esteve aqui como Dona Maria I. Mandei uma nota. Mas depois a Dona e os dois fatos mais importantes e velhos, se me permite, foram a independência, assinada por Dona Leopoldina como chefe de Estado. Exatamente, presidiu o conselho. E a abolição. E depois a abolição. Porque as duas coisas se devem, isso a gente discutiu. Exatamente. No último encontro, eu discuti isso aí. As duas coisas se devem a princesa Leopoldina e a princesa. Porque de fato é impressionante. O que houve? Em 1822, quando veio a correspondência de Portugal, uma reunião do Conselho de Estado em que se decidiu na independência. E quem assinou a ata na reunião do Conselho de Estado em que se decidiu a independência foi exatamente Dona Leopoldina, no dia 2 de setembro de 1822. Depois, a segunda foi a Princesa Isabel, nas 3 regências, e na qual ela assinou a Lei Áurea, que libertou o que restava de escravidão, que a maioria dos escravos já tinham sido libertos. E, aliás, nesse sentido, me permite lembrar um outro aspecto que os historiadores não deixam claro. A escravidão foi uma chaga social que havia nas 3 Américas. A escravidão foi uma chaga social que voltou a partir do Renascimento. Porque no fim da Idade Média, voltando um pouco atrás, não vou chegar até Adão e Eva, mas até no tempo do nosso Senhor Jesus Cristo. No tempo do nosso Senhor Jesus Cristo, 2/3 da população eram escravos, dos homens eram escravos. Foi a igreja que, pela caridade cristã, que paulatinamente, sem derramamento de sangue, com uma doçura, foi abolindo a escravidão. No fim da Idade Média, praticamente não havia escravos. Foi com o Renascimento, em que voltaram os valores do paganismo anterior, em que pôs o homem no centro, não mais a Deus, e, portanto, se não se considerava mais os próximos como filhos de Deus, que voltou a escravidão. Mas não há nenhuma lei do período imperial que desse garantia aos senhores dos escravos. É uma coisa que era tolerada mais por uma imposição dos tempos, depois por uma imposição do parlamento, do que por uma lei. E foi graças
exatamente o poder que as mulheres têm em certos momentos-chave da história, como se pode citar tantas na história cristã, como Santa Genoveva, Santa Joana d'Arc, etc. E aqui no Brasil, a Princesa Isabel, que ela forçou a demissão do gabinete de Cotegipe, no qual havia a maioria cravagista, e conseguiu, com o auxílio do conselheiro João Alfredo, que finalmente o parlamento votasse a lei abolindo definitivamente a escravidão no Brasil, que foi assinada no dia 13 de maio de 1888. Mas exatamente a certo momento histórico que a Divina Providência quer depender de uma mulher. Bom, o que não diz a Santíssima Virgem. Mas é muito bonito esse aspecto da nossa história. E é preciso recordar. Assim foi o Brasil. E é esse o Brasil autêntico que nós tanto desejamos. Que volte a ser um país cristão, que volte a ser um país que respeite o direito natural, que volte a respeitar agora o posto da criação, que volte a respeitar nossas melhores tradições e que assim retome as vias da sua história, das quais ele jamais deveria ter se desviado. Nós não queremos retrocesso. Nós queremos o verdadeiro progresso. Aliás, como são, hoje em dia, não, a monarquia é um regime antiquado. Uma vez me fizeram essa pergunta, mas, numa temporada de televisão, mas o Beltrano está defendendo um regime antiquado, uma coisa que já está superada. Eu disse, não, antiquado é república, que é resultado de uma utopia que vem do tempo de Platão e que nunca deu certo. Pelo contrário, hoje em dia, os países, eu tenho um documento aqui muito interessante, que é que é publicado agora há poucos meses atrás. Está aqui. Está no Estado de São Paulo, sexta-feira, 25 de julho de 2014. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Então, qual é o ranking do IDH? Quais são os países mais adiantados? Vamos dizer, não, só os países que têm tradições monárquicas antigas, etc. Não só os monárquicos os antigos, mas vamos ver os recentes. Em primeiro lugar está Noruega. Segundo, monarquia. Segundo lugar é a Austrália. A Austrália é um país muito mais recente do que o nosso. A colonização da Austrália é do fim do século XVIII, comecinho do século XIX, e só no século XX que realmente progrediu. Está em segundo lugar. Terceiro lugar, a Suíça. A Suíça é uma república sui generis. Quarto lugar, Holanda. Monarquia mais uma vez. Quinto lugar, Estados Unidos. Sexto lugar, Alemanha. Sétimo lugar, Nova Zelândia, mais nova ainda que a Austrália. Oitavo lugar, Canadá. Nono lugar, Singapura, que é apenas uma península. 10º lugar, Dinamarca. E depois, um outro lado, nas 30 principais nações, em primeiro lugar, só tem uma república presidencialista, os Estados Unidos. Que foi o Moza que me deu ontem, né? Quer dizer, o que nós queremos não é um retrocesso. Nós queremos o verdadeiro progresso. Isto é, que a nação evolua, que progrida no sentido de realizar aqueles desígnios que a Divina Providência tem para essa nação. Nós queremos que o Brasil progrida no sentido da realização daqueles desígnios de glória que todos nós sentimos que nossa pátria é chamada a realizar. E é isso que nós queremos. E é por isso que nós lutamos. E é para isso que nos reunimos. E o sentimento do povo brasileiro é exatamente esse. Os povos brasileiros estão começando a se perguntar, valeu a pena a República? Não sei se conhece Sócrates, o filósofo grego. Uma vez perguntaram a ele o que devemos fazer para voltarmos a sermos felizes. E Sócrates respondeu simplesmente assim: façam aquilo que faziam quando eram felizes. E há um dado interessante também, que não é coisa nossa, mas também dessas pesquisas de internet. Como eu disse, as pesquisas de internet não correspondem exatamente à realidade, mas inegavelmente indicam uma tendência. O portal Terra fez, por ocasião do 20º aniversário do plebiscito de 93, portanto, no ano passado, uma pesquisa por internet. Nós só tomamos conhecimento em São Paulo quando já tinham fechado a pesquisa, porque tal resultado estava dando. Uma pessoa conseguiu tirar do portal Terra. Está aqui o resultado da pesquisa. Qual é o resultado? Quando fecharam, a pesquisa começou de manhã,
Logo que viram resultados, fecharam. Mas deu 6.140 votos para a monarquia, 220 votos para a república, 805 para o parlamentarismo e 310 para o presidencialismo. Quer dizer, se for somar, dá praticamente 80% para a monarquia. Isso por tal terra. Não tem intervenção nenhuma nossa. Nós só subimos quando já tinham tirado do ar. Mas um monarquista em São Paulo conseguiu pescar a pesquisa e conseguiu gravar. E está aqui. Quem quiser ver, está à disposição de todos. Tem um pequeno resumo, que é um pequeno histórico, depois o que é cada proposta, etc., depois os resultados. Esse é o Brasil do futuro. Porque nós vemos na falência total das atuais instituições, nós vemos nesse ocaso sujo, poluído e caótico, desse regime que não corresponde à boa ordem posta por Deus na criação. Nós estamos começando a ver os primeiros, nesse fundo desse ocaso, as primeiras luzes da aurora de algo diferente. As primeiras luzes de uma renovação. A primeira luz de uma retomada, para usar mais uma vez o respondo do professor Laércio, de uma retomada de uma via da qual nós nunca devemos ter nos afastado. É esse o Brasil que nos reúne, o que nós queremos. E esse é o Brasil que aqui nos reúne. E, portanto, peçamos a Deus, nosso Senhor, peçamos a Santíssima Virgem que nos abençoe, peçamos a Nossa Senhora Aparecida, que o Brasil volte a ser o que ele era chamado a ser, o que começou a realizar-se. Que assim possa realizar na nossa pátria. Aqui nós rezamos todo dia no Padre Nosso. Nós não rezamos bem a nossa vossa república. Ninguém reza no Padre Nosso, vem a nossa vossa república. Mas nós rezamos, venha nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que se respeite a boa ordem posta por Deus na criação. Que se respeite os 10 mandamentos da lei de Deus. O rei Santo Estevão, da Hungria, que era pagão, quando converteu-se, ele tinha 300 mulheres, dispensou 299, ficou com uma, converteu-se, santo. O filho dele também é Santo Américo, também é santo, o rei da Hungria, mas ele estabeleceu como constituição da Hungria os 10 mandamentos da lei de Deus. E de fato, Santo Agostinho disse: imagine uma cidade, uma região, uma nação que respeite 10 mandamentos da lei de Deus, que problema haveria? Ladrões, imoralidades, assassinatos, etc. Não. Seria exatamente o que nós desejamos. Seria fazer desse mundo uma antecâmara do céu. E é isso que nós queremos o povo brasileiro. Nós queremos o bem do povo brasileiro. Nós queremos o progresso do povo brasileiro. Nós queremos a verdadeira liberdade dos filhos de Deus para o povo brasileiro. Nós queremos que o Brasil realize aquilo que todos nós intuímos que o Brasil é chamado a ser. Um país grande, forte, não tanto, com forças armadas fortes, não tem dúvida, absolutamente indispensável, mas também, sobretudo, a força de alma do seu povo, a força de alma do povo verdadeiramente cristão. Esse é o Brasil que nós desejamos, esse é o Brasil que queremos. E o título da minha conferência com isso está respondido. Qual Brasil nós queremos? Nós queremos esse Brasil forte, verdadeiro, autêntico e cristão. E é o que os brasileiros querem. A todos, mais uma vez, eu agradeço a presença, agradeço o calor que foi demonstrado pelos nossos ideais nesses dias e os convido todos a participarem dessa epopeia que é repor o Brasil nas vias verdadeiras da sua história. Minhas senhoras e meus senhores, muito obrigado e bom combate. É preciso continuar. Em nome da Frente Dom Pedro II e dos curitibanos e todos os monarquistas aqui presentes, queremos agradecer a presença do príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança em nosso encontro e queremos então também agradecer, aproveitar e agradecer a todos os palestrantes e todas as pessoas que aqui contribuíram com o nosso evento.